A seguir, IIGD Irajá. Deixa eu fazer aqui duas perguntas, irmãos. O que está acontecendo? E eu não estou falando do mundo. Muita gente está dentro das igrejas. Muita gente está dentro das igrejas. Muitos estão e não querem se submeter à palavra de Deus. Gente, o que está acontecendo? Misericórdia, eu posso falar para vocês que de 20 anos para cá, os cristãos sofreram mudanças assim absurdas. Será que nunca tiveram temor a Deus? Estou falando de pessoas que estão dentro das igrejas. Não estou falando de você, não sei. Eu não conheço teu coração, Deus conhece. Você não conhece o meu? Mas irmãos, é impressionante. Sabe, às vezes agendamos alguns atendimentos. E são muitos. E muitas cartas e muitos e-mails. E é surpreendente como pessoas não valorizam a salvação eterna, a comunhão com o Espírito de Deus, a descida do Espírito Santo. O que está acontecendo com alguns cristãos, irmãos? Porque são dois tempos, irmãos, são dois tempos. O antes e o depois de Cristo. O antes e o depois de Cristo. Você vê, ainda há pouco eu falei, na sexta-feira tivemos uma mini vigília. Glória a Deus. Glória a Deus, os membros da igreja vieram em massa. Aí a pessoa pensa assim, já fui na sexta-feira, para que eu vou no domingo à igreja? E quantos ouvindo outros cristãos, irmãos, em outras áreas da vida, deixam o mundanismo entrar e deixam Jesus de fora. Nós não vamos ver muita coisa, nós vamos ouvir o que nós precisamos ouvir. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ler. Eu preciso comer a palavra de Deus. E Jesus, irmãos, parece que muitos cristãos ainda não conhecem Jesus. Eu não estou falando do mundo, eu estou falando de cristãos. Parece que muitos cristãos ainda não entenderam quem é Jesus. Ainda não compreenderam quem é Jesus. O plano de Deus para salvar o ser humano. O plano. Que plano? Quem poderia imaginar que Deus, o próprio Deus, se faria homem e entregaria a vida, derramando sangue para comprar o ser humano que ele criou? Vou comprar de volta. Por quê? Porque ele se entregou ao diabo. Ele se entregou, o diabo ganhou. Então eu vou lá comprar. Eu vou comprar a minha criação. Não, pelo amor de Deus. É igual se escuta falar no mundo, quando alguém foi sequestrado, e aí exige dinheiro por aquela pessoa que, caramba, que não tem nada a ver com ela. E vamos dizer que a família que é proprietária, aspas aqui, por favor, né, pagou pelo resgate de uma pessoa que já lhe pertencia. Pastor, de que a senhora está falando? Da falta de valores, irmãos. Quando se estava no mundo era outra história. A pessoa no mundo não tem noção de valores. Aliás, os valores do mundo são pobres. É a casa, são os diplomas, é o carro. Tá, meu irmão, tudo isso é bom. É necessário para cá. Mas partiu para a eternidade, isso não serve para nada. Não serve para nada. É impressionante como as pessoas não põem a salvação na sua posição, no seu lugar. É impressionante como pessoas trocam a salvação pelas próprias vontades da carne. Irmãos, é coisa muito simples. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Lê comigo, versículo de número 1. Vamos lá. Só um instante, voltando, irmãos. Tem um título, não tem? Então vamos iniciar no título. Continuação das últimas instruções aos... Você é discípulo de Jesus? O
Quem é? Levante sua mão direita. Balança sua mão. Você quer receber essas instruções? Você é capaz de dizer amém? Amém. Porque eu digo amém para Jesus todos os dias. Todas as manhãs. Eu digo, Senhor, estou aqui para te ouvir. Então vai comigo. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Pronto. Em Israel, irmãos, o povo tinha um costume, tradição, de ter videiras no seu terreno, no seu território. Alguns tinham verdadeiros parreirais, mas famílias simples, os terrenos em regra eram grandes, mas até os mais simples tinham uma videira no seu terreno. Tradição. Por quê? Porque a uva que faz o vinho tem uma representação forte, né? Na Bíblia, a uva que faz o vinho representa a alegria do Espírito Santo, né? Representa prazer, mas também tem outros direcionamentos na Bíblia para o vinho, quando diz que não se deve beber o vinho se ele se mostra muito vermelho, ou seja, se o brilho chama atenção. Aí já está falando da embriaguez do mundo, do pecado, dos prazeres, né? das distrações, seja lá do que for, da carnalidade. Então Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Bom, o que ele está dizendo? Tem muitas videiras, mas a verdadeira sou eu. Quem? A palavra. Eu, a palavra. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Por que pessoas entram nas igrejas, irmãos? E não se firmam na palavra, assumindo que é a única verdade. Nós temos contemplado a armadura de Deus e paramos no versículo 14. Eu vim aqui propositalmente, sabe por quê? Às vezes as pessoas ouvem, mas algumas parece que não querem crescer espiritualmente. E se a gente repete alguns versículos, eu já escutei isso. E não tem noção do que perde. Como eu costumo exemplificar, você come a comida da sua casa, você sabe o gosto que ela tem. Eu já ouvi isso, então já sei, não preciso abrir minha Bíblia. Então para que come todo dia? Você já conhece o gosto da comida. Eu digo a mesma coisa, você vai ao espelho. Já sabe, com carinho e respeito, a cara que você tem. Por que vai no espelho todo dia? Então coisas assim que não fazem sentido. O que está faltando, irmãos? Porque as pessoas estão dentro das igrejas e não respeitam a palavra de Deus, irmãos. Misericórdia. Em coisas grandes e coisas médias e coisas mínimas e coisas ínfimas. Nós temos que atentar para a palavra da maior à menor coisa na nossa vida. As coisas mais simples. Jesus fala de tudo, Ele quer cuidar de tudo na vida do seu povo. Se você perguntar sobre qualquer assunto a Deus, você tem respostas na Bíblia. Você tem ensinamentos na Bíblia. Por que as pessoas não levam isso a sério? Sabe, muita gente não dedica tempo a ler a Bíblia. Às vezes lê a Bíblia de uma forma tão religiosa que não presta atenção que é Deus falando. Ou seja, é o verdadeiro ensinamento. Então Jesus, eu sou a videira verdadeira, ou seja, a palavra de Deus é a única verdade. Não tem outra verdade. Qual é a dificuldade? As circunstâncias, os fatos. Pastor, porque a senhora não sabe o que é convivência. A senhora não sabe o que é um marido viver com uma mulher que é uma mulher que não tem responsabilidade ou com isso ou com aquilo. Meu irmão, você quer que Deus trabalhe na sua vida? Corre para a palavra. É uma mulher que diz, porque é o meu marido. Corre para a palavra. Eu sou a videira verdadeira. Se todo cristão, irmãos, abrisse o coração para a simplicidade da palavra de Deus e levar-se a sério as coisas simples que Jesus fala para a sua própria vida, pode ter certeza que as coisas se encaixariam direitinho. Em pouco tempo tudo estaria sob controle. Porque Deus fala de tudo, irmãos. Ele fala do papel da mulher, Ele fala do papel do homem, Ele fala do pai, Ele fala da mãe, Ele fala do profissional, Ele fala do patrão, Ele fala do empregado. Ele fala das amizades. Ele fala de comportamento. A Bíblia é a escola da vida. A Bíblia é a escola da vida. Em situações de perigo, Deus promete cuidados, proteção. Ele fala do seu esconderijo.
Quando não se sabe o que fazer, Ele nos abre a porteira da oração para dizer: vem, fala comigo, me entrega o teu problema que eu cuido para você. O que falta? Fé. Então Jesus, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Ou seja, vamos lá, eu te dou a vida. Videira já tem essa representação de vida, o vinho. E Ele está dizendo: meu pai é quem cuida. Ou seja, o pai cuida de tudo, fica tranquilo. Por que o cristão não aprende a ganhar confiança em Deus, irmãos? Sabe, eu fiquei pensando essa noite sobre Moisés. Fiquei pensando sobre Moisés. O que Moisés passou, o que ele teve e o que ele recusou. Esse é um ponto, meu irmão, que mexe com muita gente. Muita gente não sabe recusar as ofertas do mundo por amor a Deus. Pessoas conhecem Deus, estão dentro das igrejas, mas vem uma oferta para tirá-las da presença de Deus, não pensam duas vezes. Você quer ver uma coisa que eu escuto constantemente? Sabe, pastor, eu vou congregar pertinho da minha casa, que aqui está muito longe. A vontade é de perguntar: vem cá, como é que você era e como você é hoje? Como é que você vivia como você vive hoje? Onde foi que você recebeu isso? Como foi que você encontrou esse Jesus que mudou a tua vida? Meu irmão. E aí? Vamos lá para a realidade. Alguns pagam preço. E aí você escuta e eu fico imaginando. Eu digo: meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Ninguém quer fazer esforço, sacrifício. Sacrifício para quê? Imagina! Eu estava pensando em Moisés. Por quê? A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Não pense que manso é sinônimo de ser bobo. Por favor, não pense que ser manso é sinônimo de ser bobo, idiota. Uma coisa que Moisés nunca foi idiota e nem bobo. Sabe o que Moisés fez? Moisés recusou os tesouros do Egito. Deixa essa página marcada aqui e vai comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Você lê comigo o versículo, a partir do versículo 23. 23. Vamos juntos? Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Dá uma paradinha. Ele recusou o quê? Ser chamado filho da filha do Faraó. Moisés foi criado no Egito. O povo hebreu no Egito tornou-se escravo de Faraó. Faraó mandou que matassem todos os meninos, porque a população hebreia estava crescendo muito. E Moisés, o Faraó ficou apavorado. Peraí, se esse povo de Deus, esse povo desse Deus, esse povo que fala aí em Deus, esses hebreus, se eles se multiplicarem muito na minha terra, eles vão tomar conta de tudo. Eu vou perder meu prestígio, meu poder. Então vamos fazer o seguinte: chamou os seus oficiais e mandou matar todos os meninos, todos que nós chamamos de parteiras. Sim, é uma história forte demais, tem muitas partes, mas vamos aqui a um resumo dos fatos. Eu não disse história ou historinha, eu disse fatos. Eu tenho a Bíblia e sei que a Bíblia é a única verdade. A Bíblia é a única verdade. Você pode repetir isso? Eu não sei. Para quem verdadeiramente a Bíblia é a única verdade? Você pode repetir?
Você diminuiu o número de pessoas, por quê? A Bíblia é verdade, a única verdade para você? Então diga isso. A Bíblia é a única verdade. Verdade e realidade são sinônimos? De vez em quando alguém chega e é pastor, essa senhora não entende. Por quê? A minha realidade é o meu diagnóstico. Pastor, a senhora não entende. A minha realidade é minha vida profissional. A minha realidade é que eu preciso cuidar disso. Eu olho, contemplo e digo, que pobreza, que miséria. Que miséria. Não entende que Jesus é tudo, que nele recebemos tudo, que ele tem tudo de que se precisa e é o único que nos dá vida eterna. O único. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Faraó não teve filhos homens, nenhum. E uma filha mulher não poderia suceder o seu trono. Ela não poderia sentar no trono do pai. E agora? E aí, a filha do Faraó apanha o Moisés. Ele não foi rejeitado pelos pais. Ele seria morto se ele ficasse com os pais. Todos os meninos que nascessem seriam mortos. Se bem que as parteiras não obedeceram a Faraó. Mulheres corajosas. E Deus me deu uma oportunidade de falar dessas mulheres para as mulheres. 2 parteiras. O Faraó chamou e ameaçou-as. Matem todos os meninos. Sexo masculino, matem todos os meninos. Nasceu a foca, mata. Elas temeram a Deus e disseram, não vamos matar. E não mataram. Chegou Moisés, lindo, bebê lindo. Todo bebê é lindo, né? Não tem bebê feio. Você um dia foi um bebê. Por que você não se ama? Mas vamos deixar isso. E aí? Aí os pais de Moisés sabem que o Faraó está querendo matar as crianças, então não podemos criá-lo. Imagina, a mãe de Moisés era escrava na casa de Faraó. Ela bota o menino dentro de um cestinho, betuma o cestinho, impermeabiliza o cestinho todo, põe aquele menino belo, maravilhoso, lindo, joga lá no rio, porque ela sabe que a filha do Faraó vai tomar um banho naquele lugar. Que mãe! Que mãe! Quando eu penso em algumas mães, noticiários dos nossos dias, mães matando filhos. Misericórdia. Filhos matando pais. Pouco tempo uma filha matou a mãe junto com o namorado. Por dinheiro. Que nojo. Que asco. Que podridão. Por que o dinheiro faz tanta cabeça das pessoas, meu Deus? Por quê? Por quê? O mais triste é pessoas dentro das igrejas. Ah, pastor, só não entendo. Não entendo. E tem hora que eu escuto tanto isso. Eu digo, meu pai, que mundo é esse? Só não entende, só não entende, só não entende, só não entende. A vontade de perguntar, o que você está fazendo aqui se eu não entendo nada? Chama a gente burra assim na cara. Só não entende, só não entende, só não entende. Mas vamos lá. Moisés é pego pela filha do Faraó. É interessante que a mãe do Moisés, ela trabalha para a filha do Faraó. Olha que coisa. Deus está trabalhando. A mãe de Moisés trabalha para a filha do Faraó. A filha do Faraó vira-se para a mãe de Moisés e diz, eu estou vendo um cestinho ali, olha ali. Pegue aquele cesto, vamos ver o que tem dentro dele. E a mãe de Moisés vai e diz, olha, uma criança. Não mentiu? Uma criança. Ai, que menino lindo. A filha do Faraó diz, que menino lindo. Eu quero ele para mim. Você cuida dele para mim? Ele vai ser meu filho. Claro que eu cuido. O cuidado de Deus, às vezes as pessoas não entendem. Como Deus ama as crianças, é uma coisa impressionante. Não posso falar sobre isso que eu acabo me emocionando e ainda não é o foco. Mas como Deus ama as crianças, meu Deus. E como o diabo odeia as crianças, irmãos. Como Satanás odeia crianças. Como ele odeia crianças. Como ele tem prazer em ver crianças gemendo, sofrendo, com fome, maltratadas pelos seus pais, abandonadas. Mas vamos deixar isso para outro dia. E Jesus disse, deixa ir as minhas criancinhas.
Aí o Moisés é pego pela filha do faraó e ali ele cresce. Frequenta as melhores escolas, frequenta a melhor faculdade. Ô pastor, meu irmão, as nomenclaturas são modernas, mas sempre houve. Se você procurar na história de Ur dos caldeus, você vai saber que lá teve uma escola de medicina. Quem não sabe que a Grécia é o berço da filosofia? Mas Atenas também tinha faculdades, e muitas. Por isso daí surgiu o berço da filosofia. Mas vamos em frente. Moisés recebeu a melhor instrução, vestiu as melhores roupas, andou no mais alto luxo, porque ele era filho da filha dela, criou. Ele é uma criança, ela o veste com a melhor roupa. A melhor roupa do Egito é do filho da filha de Faraó. Imagina o menino passando e todos se dobram diante dele, metem a cara no chão, porque tinha que ser assim. Esse é o neto da realeza do faraó. E Moisés nunca deixou isso entrar no coração dele. Então vamos aqui a um ponto de quanta gente está dentro das igrejas, irmãos, e não atenta na videira verdadeira, e não enxerga que Jesus é a única verdade. Por que pessoas procuram tanto a fama? Por que pessoas estão dentro das igrejas e procuram tanto brilho? Por que pessoas estão dentro das igrejas e gostam tanto de aplausos? Por que pessoas estão dentro das igrejas e não aceitam repreensões e querem sempre elogios? Por quê? Por quê? A palavra de Deus nos ensina coisas tão tremendas, tão simples. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus só repreende o filho que Ele ama. Então, quando vem uma repreensão, porque estamos fazendo alguma coisa errada, Deus não quer a gente fazendo coisa feia, nem coisa errada. Então Ele nos quer melhores, cada vez mais, cada vez melhores, cada vez melhores. Mas para isso temos que aprender. E de repente tem que abandonar alguma coisa, e vamos lá a umas boas podas, daí a videira. Moisés nunca se envaideceu por ser chamado filho da filha do faraó. Ninguém sabia que ele não era filho biológico dela. Ninguém sabia. Imagina. Só quem sabia eram aquelas pessoas próximas a ela. Ninguém sabia. Ele era o filho da filha do faraó. Ele era o neto do faraó. Moisés nunca se envaideceu. Moisés nunca teve orgulho. Moisés nunca foi vaidoso. Moisés nunca quis suplantar ninguém. Princípio de Moisés: humildade. Sim. Princípio de Cristo. Que isso? Você sabia que Moisés contemplou Cristo? Não, pastora. Para, pastora. Agora só extrapolou. Jesus passou a existir há pouco mais de 2000 anos atrás. O nome Cristo não foi dado no Antigo Testamento. Mas Moisés vislumbrou a palavra de Deus. Ele preferiu ouvir a palavra de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.